Por que muitas pessoas não encontram a felicidade no casamento? Porque a grande maioria casa para ser feliz. Mas o nosso chamado é para fazer o outro feliz. Então, quando nós entendemos que Deus nos deu a possibilidade da vida para que possamos fazer o nosso cônjuge feliz, aquele a qual nós vamos nos doar a Ele, a qual nós vamos nos entregar a Ele, e fazer Ele feliz. As pessoas querem ser felizes. E quando as pessoas decidem ser felizes, elas não se entregam e não procuram fazer o outro feliz. E quando você não dá, você não recebe. As leis de Deus, elas são diferentes das leis dos homens. Os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos dos homens. Muitas vezes os homens pensam: se ela me amar, se ela for fiel, aí eu vou ser fiel a ela. Você nunca vai ser fiel, porque depende de você ser. Nunca esperar um outro ser, e sempre você ser, você entregar. Primeiro Deus formou o homem, formou a mulher como ajudadora e companheira, e a esses promete filhos e filhas, e forma família, e de família forma nações. Primeiro Deus forma o homem, forma a mulher, une esses dois, dá a eles filhos, e desses filhos forma uma família, e dessa família forma nações. Então Deus tem um propósito, através do homem, da mulher, famílias, para que as nações sejam formadas. E desde o princípio, Ele tem promessas para essas famílias. Desde o princípio, Ele forma o homem e a mulher, dá a eles filhos, e a eles pedem fidelidade, pedem compromisso. Primeira coisa que Ele pede para os homens, para que ensinassem os filhos. E sabendo que nós temos um único Deus, o Senhor é único, amar de todo o seu coração, guardar as suas palavras, intimar os seus filhos. Então, qual é o compromisso de um casal? Amar a Deus como o único Deus, não há outro Deus. Então Ele provê todos os meios, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele fez macho e fez fêmea, um para o outro. Então Deus pensou no homem, Deus pensou na mulher, e acrescenta a esse casal agora filhos. E qual é a responsabilidade desse casal? Ensinar os seus filhos, formar uma nova geração. Quando os homens e as mulheres tomam uma atitude pensando: ou por que eu vou ter um compromisso com a minha esposa? Ou por que eu vou ter um compromisso com o meu esposo? Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, cada um vai para o seu lado. E por isso nós temos hoje, dentro do nosso país, mais de 30% das crianças não têm o nome do pai, não trazem no registro o nome do pai. Isso vai trazendo traumas às gerações futuras, que não entendem o que é pacto, não entendem o que é o relacionamento, e fazem tudo superficial. A culpa está em está nos pais, que não tiveram compromisso. Se você quer falar para o seu filho que você ama o seu filho, não precisa dizer ao seu filho: ama a sua esposa, ama o seu esposo. Porque quando o seu filho olhar para vocês e ver que um tem amor um pelo outro, tem compromisso um pelo outro, tem aliança um para com o outro, eles saberão que eles são amados e que vocês se amam. E nós teremos um mundo melhor. Muito se fala hoje no mundo melhor. Muitos dizem assim: o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Mas vocês poderiam deixar os filhos melhores para o mundo, amando,
respeitando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, formando família, ensinando os princípios bíblicos para os seus filhos. A palavra de Deus diz ao povo de Israel, e nós sabemos que simbolicamente é o povo de Deus, e Deus dá uma palavra aos pais, que esta palavra eles deveriam falar aos filhos, assentando, andando, quando estivessem em casa, quando estivessem na rua. Então o compromisso dos pais é ensinar os filhos a respeitar a palavra. E como ensinar os filhos? Não se ensina os filhos falando, mas se ensina os filhos com atitudes. Quando vocês respeitam a palavra de Deus, como vocês estão fazendo hoje, vindo diante de Deus e declarando as testemunhas que aqui estão, que vocês não querem mais um casamento sem a bênção de Deus, que vocês não querem mais uma família sem a bênção de Deus, que vocês não querem mais caminhar sem que Deus seja o seu provedor e seja o seu ensinador. Então, diante das testemunhas aqui hoje, vocês estão declarando aos seus filhos que vocês querem uma vida diferente, que vocês querem um matrimônio abençoado. Amém. E os seus filhos estão vendo isso hoje, e eles guardarão na sua lembrança que um dia vocês entraram diante de testemunhas e declararam o seu amor um ao outro, e eles levarão isso como exemplo. Jamais eles vão ter uma mulher ou um marido sem compromisso, porque eles sabem que o casamento requer compromisso. Jesus, ele foi indagado sobre o divórcio, se era lícito o divórcio, e os escribas, os homens da lei, queriam saber o que Jesus ia falar. E perguntaram a ele se era lícito o divórcio, tão comum nos nossos dias. E Jesus, ele diz que o divórcio, ele só é lícito quando há uma infidelidade, quando não é cumprido os compromissos. Fora isso, não há por que a separação. Fora isso, não há por que ter uma separação apenas por um problema financeiro, apenas por incompatibilidade de gênero. Tantas coisas que nós ouvimos hoje. E Jesus fala àqueles homens dizendo o seguinte: Moisés, ele disse que era lícito o divórcio, porque nós somos pecadores. Então, quando é que acontece o divórcio? Quando entra o pecado. Mas nós temos que lutar para que o pecado ele não venha fazer parte da nossa vida, que seja cumprido em nosso coração os princípios de Deus. E ele diz: mas desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O único que pode separar aquilo que Deus ajuntou é o homem, o próprio homem. Muitas vezes o homem, por medo, por falta de temor, ele separa aquilo que Deus fez. Vocês estão aqui esta noite, diante do altar de Deus, declarando diante das testemunhas de todos que aqui vieram, que vocês querem se unir, e se unir de uma maneira correta, da maneira como a lei do nosso país exige, como as leis do nosso país pedem, e vocês já fizeram isso, e por isso essa cerimônia ela tem efeito apenas religioso, porque diante do nosso país vocês já estão casados, diante da lei, mas vocês estão aqui para receber a bênção sacerdotal, a bênção diante de Deus
e diante de todas as testemunhas. E eu pergunto ao José e Andréia, qual o simbolismo que vocês têm um para com o outro, desse pacto que vocês vão fazer? A nossa aliança. Eu pergunto a Neilson, Sidneia, qual o simbolismo que vocês trazem para que todos saibam que vocês também vão carregar com o simbolismo desse ato que vocês estão fazendo? Nossa aliança.
Você aceita esta aliança com a voz do Eterno? Ele vai selar nesse pacto com você? Sim. José, você aceita esta aliança como um pacto que você está criando com a ideia? Sim. Mediante as palavras que vocês declaram um ao outro, diante das testemunhas que aqui estão, diante de mim, ministro de Cristo, a fidelidade que declaras um ao outro, eu, ministro, declaro vocês casados, André, José, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você recebe essa aliança como selo de compromisso dessa cultura que vocês estão tomando? Você recebe das mãos do Wilson, do esposo? Sim. E